Algumas outras questões a gente tem que levantar aqui ainda nesta parte da teoria geral da prova, já saindo do ônus, que nós temos no artigo 374 também, que não dependem de prova, né, fatos que são tidos como notórios, aqueles fatos que são de conhecimento do domínio público, né, todos sabem, né, que o ano tem 365 dias, por exemplo. É um fato notório. Vou provar o que com isso? Então, os afirmados por uma parte confessados pela parte contrária. Nós temos o Instituto da Confissão e entra aqui no campo da prova em espécie, a confissão lá no Código Civil, não no Código de Processo Civil. Tem a confissão lá como uma das partes mais interessantes do direito, né, quanto à constituição da prova contra si mesmo. Então, quem confessa, confessa contra si e favorece a parte contrária, né? Também o inciso terceiro, admitidos no processo como fatos incontroversos, já falamos bastante, aqueles fatos não rebatidos, que vão constituir então uma presunção de verdade com isso, admitidos no processo como não controvertidos, né? E quarto, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade, né? A presunção legal, lá no direito público, muito nós temos isso, né? A presunção legal em relação a atos, né, do poder público, principalmente, nós temos ali, até ser, claro que pode ser contestado esse ato, mas até ser contestado ele tem a sua presunção legal de existência e também de verdade naquilo que está sendo dito, né? O caso, por exemplo, de um escrivão, né, lançando determinado documento, se presume verdade até que se prove em contrário, mas a princípio, em tese, antes de qualquer coisa, ele é um documento válido, veraz, né? Ele tem essa presunção legal de que ele existe e ele é um fato, ou apresenta um fato verdadeiro ali, naquilo que está sendo relatado naquele documento. Imagine uma matrícula de imóvel. Até que a matrícula imobiliária seja contestada em juízo, ele tem a sua presunção legal, né? Claro que, sendo aí o objeto da ação exatamente o combate a este tipo de documento que às vezes pode ser forjado, enfim, mas até lá ele tem essa presunção em seu favor, milita, quer dizer, trabalha em favor do próprio fato. O 375, o juiz aplicará, veja então, na apuração da prova, ele aplica as regras de experiência comum, né, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece na vida, é isso, quer dizer, não pode ser uma situação muito estranha, um fato completamente fora de qualquer razão, né? Então ele tem que, dentro daquela situação, vamos dizer, de normalidade, de regularidade, o juiz vai estabelecer ali as regras dele de experiência comum. Ele é também um ser humano e, obviamente, ele vai ter ali o seu bom senso, o seu bom discernimento para verificar, afinal, que tipo de prova, né, tem pela frente. E ainda, regras de experiência técnica, que às vezes pode ser que o juiz não tenha a experiência técnica necessária e, neste caso, ele vai empregar o exame pericial, tanto quanto a disposição é essa, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas, o exame pericial. Bom, o juiz, antes de ser juiz, ele foi alguma outra coisa na vida que conheceu bem, por exemplo, foi mecânico de automóvel de corrida. Vamos imaginar uma situação dessas. O juiz, nesse momento que ele tem essa experiência técnica, né, ele pode trabalhar na área mecânica, mais do que ninguém, ele pode saber ali o que é o resultado de uma peça mal empregada, uma peça defeituosa. Enfim, ele vai ter ali então o seu entendimento com a sua experiência técnica que ele possui, né? A experiência técnica do juiz na área jurídica. Para que eu vou chamar um perito dentro da área jurídica se o juiz é o próprio técnico, né, experimentado na sua própria formação profissional? 376, a parte que alega direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provará o teor desta vigência
se assim o juiz determinar. Então, estou alegando uma lei estadual, olha, tem uma lei aqui do Estado do Rio Grande do Sul, eu tenho que provar que esta lei está vigendo, ela é vigente ao tempo da produção deste documento em juízo, um decreto do governador, então tem que apresentar que ele não foi revogado, que ele continua ainda a ter a sua eficácia. No 377, a carta precatória, rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 313, quando tendo sido requeridos antes da decisão do saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Então, através de pedidos, então, entre juízes, que é a carta precatória, entre tribunais, a carta rogatória, e o auxílio direto, né, que se pode pedir, o auxílio direto da administração com o Poder Judiciário, essa troca de cortesias, suspenderão o julgamento da causa. Né? A carta precatória e a rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas aos autos a qualquer momento. Mas agora veja o artigo 378, ainda dentro dessa teoria geral da prova, que ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Eu penso que esse artigo devia estar lá perto do artigo 4º, lá no início do processo, do Código de Processo, né, para definir ali as regras, vamos dizer, os matizes que nós temos aqui desse novo Código de 2015, que numa dessas regras está exatamente o dever mútuo de colaboração das partes e o Poder Judiciário para com elas, mas enfim, é uma regra que deveria estar em lugar outro que não neste canto aqui, lá na teoria geral da prova, né? Preservado, diz o artigo 379, preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte comparecer em juízo respondendo ao que lhe for interrogado, colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária, praticar o ato que lhe for determinado. Então, isso aqui é o dever de cumprimento das determinações do Poder Judiciário, lato sensu, né? Não precisaria definir tudo isso aqui, parece que fechou, só posso trabalhar nessas 3 hipóteses. Não, pera lá, isso aqui vai depender caso a caso também. O Código, de novo, tenta fechar um círculo aqui de situações em que, na verdade, estas situações podem ser redefinidas, né? Dependendo da complexidade da causa, já falamos sobre isso, e a persuasão racional do julgador. Quanto ao terceiro, o artigo 380, em relação à prova, diz que o terceiro, em qualquer causa, tem que informar ao juiz os fatos e as circunstâncias que tenha conhecimento, exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Não se estabeleceu uma regra muito rígida nisso aqui. O terceiro que está fora da causa, o terceiro, né? Em relação a qualquer causa, né, ele pode, evidentemente, primeiro ele tem que ser admitido, primeira coisa, obviamente, né? O terceiro tem que fazer parte do processo, não pode um terceiro chegar lá no processo e está aqui um documento, vem ele trazer o juiz para expor, não, pera lá, ele tem que ser admitido para isso, então ele vai entrar como assistente da parte, ele vai entrar, quem sabe, até como litisconsorte necessário, se for o caso, o terceiro pode ser um denunciado à lide, então ele vai trazer documentos, como eu já disse antes, os terceiros também são considerados aqui, em relação à prova, com os mesmos direitos e os mesmos deveres probatórios, né? No parágrafo único, diz que pode o juiz, em caso de descumprimento, se o terceiro não cumprir este ato de determinar a entrega da prova, enfim, ou trazer fato e circunstância que conhece, determinar, além da imposição de multa, vejam outras medidas. Olhem quem está aqui, o artigo 139, inciso 4º do CPC, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, aquelas todas, então, que traduzem a importância e o poderio de fogo que tem o Poder Judiciário nesse momento, onde seja parte, seja terceiros, né, não cumprem as ordens judiciais, então o juiz tem este poder absoluto de medidas desta ordem. Tá? Muito bem, nós temos aqui ainda a chamada produção antecipada da prova. Eu já tinha falado a vocês, quando lá vimos a classificação da prova, a prova casual e a prova antecipada, né, no momento em que a prova é produzida. Agora vem então o Código, no artigo 381,
que cuidava dessa matéria lá entre as cautelares, lá no outro caso, hoje chamadas de tutela provisória, a produção antecipada de provas traduzia uma certa cautelaridade, a função então de cautela do juiz. Quando é necessária a produção antecipada de provas? Quando eu tenho medo que essa prova se perca no tempo, né? Se perca daqui a pouco mais aquela prova que se traduzia numa perícia em determinada quantidade de grãos de soja, né? Que estão lá parados no porto, né? Lá de Rio Grande. E esse grão de soja, amanhã ou depois, ele vai se deteriorar, enfim, ele vai ter um fim sem a sua utilização. E aí como é que eu fico com a prova? Esperando um processo que dure 5, 10 anos, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a prova, provar qual é a qualidade dessa soja, qual é a quantidade dela, em que condições ela estava, se já tinha alguma umidade, se já tinha alguma outra situação de contágio com algum fungo, alguma coisa, enfim. Eu necessito agora da prova. Depois, o que acontecer com a prova não me importa, o importante é que eu deixei isto já registrado. Portanto, a prova é feita antes do próprio processo começar ou antes daquele momento que é, vamos dizer, destacado para a prova, que é a fase instrutória. Eu já posso pedir antecipação de prova já num processo que eu entre agora e faço com ele o meu pedido de prova antecipada, né? Mas veja então, o 381 fala exatamente disso. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, primeiro, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, aquela situação que deve ser tomada agora, de urgência, porque senão haverá, né, esta impossibilidade mais tarde de verificar o fato. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Inciso 2º, a prova a ser produzida pode levar a uma autocomposição. Então assim, ó, eu não quero brigar com a parte agora, eu quero ver se eu provando esta situação, eu chego a uma composição, autocomposição de novo errado aqui, eu chego a uma composição com a parte contrária, uma vez produzida a prova. Então eu vou antecipar esta prova, eu vou trazê-la para o momento anterior e depois eu vejo com a parte contrária, se ela se convence que realmente, por exemplo, de fazer uma perícia em determinado bem, né, tem um determinado imóvel, que eu estou vendo que o imóvel tem problemas, enfim, eu antes de brigar com o meu engenheiro, o meu construtor, eu trabalho com a prova primeiro. Depois, olha, está aqui a prova demonstrada, quem sabe a gente não autocompõe essa situação, né, a gente não estabelece aqui um acordo entre a gente, enfim, e acaba com um conflito. Também é possível, né? É uma matéria, este inciso 2º é uma matéria nova. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Também a mesma coisa, né? Eu preciso de uma prova documental que eu não tenho, isso é uma exibição de documentos, é verdade, mas eu posso entrar com essa exibição de documentos anteriormente a qualquer ação. Depois que eu analisar o documento que eu não tenho ou não tinha conhecimento, eu aí vou analisar se é caso de ação ou não é caso de ação. Então, um prévio conhecimento dos fatos, eu quero conhecer essa documentação para ver se eu ajuizo ou não esta demanda em relação à outra parte. Bem, aqui o arrolamento de bens observará o disposto na seção. Completamente deslocado aqui, não tem nada a ver arrolamento de bens quando se faz a relação de bens. Por exemplo, um casal se separando, né, e eu preciso, como advogado do homem que está saindo de casa, o que é mais comum, eu preciso garantir que aqueles bens que estão lá guarnecendo o lar conjugal não sejam dissipados. Então eu vou lá, faço um arrolamento de bens, né? Às vezes eu estou saindo de uma sociedade, eu vou fazer um arrolamento de bens, inclusive contábil, eu vou sair dessa sociedade garantido de que aquilo está assegurado. E quem fica com o imóvel ou quem fica na sociedade é responsável para a conservação desses bens, por isso eles são arrolados, e aí nós temos então o arrolamento de bens. Vai observar o disposto na seção quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Então eu quero apenas documentar, tá lá, fica lá com a mulher pode usar, gozar, dispor, enfim, fazer o que quiser, mas não vende. Então é isso que eu vou fazer com o arrolamento de bens. E aí é feito um termo, né, o rol de bens,
E esse termo é levado então ao conhecimento do juiz, ele então homologa o arrolamento e ali está determinando também que a parte que ficou com os bens, né, fique com a incumbência de depositária fiel desses bens, não podendo se desfazer dos mesmos. Diz o parágrafo 2º, e por óbvio, né, a produção antecipada da prova e da competência do juízo do foro, onde esta prova deva ser produzida, ou do foro do domicílio do réu. Então, se eu estou antecipando a prova, eu tenho que pensar aonde seria este processo, em que juízo seria caso ela fosse produzida normalmente, no lugar e no momento certo dela, seria então a competência do juízo da causa principal. Esta é a ideia do parágrafo 3º. Mas, enfim, de qualquer maneira, diz aqui que não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta, né? Mas, de qualquer maneira, é a regra onde deva ser produzida a prova ou então no foro do domicílio do réu. Mas não quer dizer que esteja preventa essa competência, não previne, né, caso de prevenção, a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. O juiz estadual tem competência para a produção antecipada de provas requerida em face da União. Aqui é interessante porque se quebra a competência, né? Nós sabemos lá pelo artigo 109, parágrafo 1º da Constituição Federal. Nesse artigo 109 nós temos a competência da Justiça Federal. Mas aqui, como é uma simples antecipação de prova, vamos dizer que se empresta à Justiça Estadual esta competência para esta produção antecipada, mesmo que seja diante da União, de entidade autárquica ou empresa pública federal, se na localidade não há vara federal. Quer dizer, então eu tenho lá a comarca de Cacimbinhos do Sul. Pô, eu vou ter que entrar numa vara federal para fazer essa prova antecipada até que só ocorra aquilo que eu tinha receio acabou. Então, o que nós estamos aqui trabalhando com urgência? Sempre em Cacimbinhos do Sul haverá um juiz estadual, né? E nunca vai existir um juiz federal, salvo que a população lá de Cacimbinhos do Sul chegue a um movimento forense capaz de demonstrar esta necessidade. Mas então, se não houver naquela localidade, a Justiça Estadual é emprestada à Justiça Federal para essa condição, então, de tomada dessa prova antecipada que se deseja. Também nós temos aqui a justificação, né, no parágrafo 5º, aplica-se o disposto na seção aquele que pretende justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá em petição circunstanciada a sua intenção. Vamos lá, a mulher conviveu com um homem por 15 anos, tá? Então ela não tinha nenhum documento, não houve um acordo, não houve um pacto, não houve nada, absolutamente nada dessa relação estável, né, que teve essa união estável com ele, e esse homem veio a falecer. Mas ela, claro que ela tem direitos, vamos lá, direito previdenciário. Então, esta senhora vai entrar com uma ação de justificação, justificando em juízo que conviveu com esta pessoa por 14 anos. Então, estaria provada aí, isso através de testemunhas, documentos, e o juiz, sem caráter contencioso, homologa a justificação e estaria terminado o processo. Aí, com esse processo assim justificado, ela dá entrada com a documentação na área administrativa da Previdência Social, pedindo pensão, enfim, alguma coisa que lhe dê ou garanta algum direito. Ata notarial, também é importante, né? Eu tenho aqui como um tipo de prova, né? Eu tenho como tipo de prova. Isso aqui é um meio de prova que não deveria estar aqui, deveria estar dentre as provas em espécie. Mas vamos lá. Ata notarial. O que se presta? A existência e o modo, diz o artigo 384, de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Isso aqui se faz. Como é que se elabora uma ata notarial? Primeiro, um notário público, né? Um tabelião. Eu tive uma determinada situação de
de um alegado erro médico, né? Então, nesta situação, eu tinha lá documentos que eram do hospital, né? Não podiam ser entregues ao médico. O que nós fizemos? Nós pegamos cópias daqueles documentos, né? Levamos então ao tabelião para que ele então fizesse uma ata notarial. Aqueles documentos, desculpem, eram originais, né? Levamos do hospital para lá e o tabelião então atestou, né, documento então como estaria havendo aquele prontuário médico, né, como expressando a fiel verdade, né, a fiel realidade daquele todo. Hoje também se pega, por exemplo, fotos do Facebook, né, conversas do WhatsApp, levem ao notário, olha, e o notário lá vai ver, olha, aqui tem realmente o registro, então ele vai colocar ou o teor de uma conversa, o teor de uma fotografia, né, enfim, tudo que for necessário para que se apresente através de uma pública fé que tem o tabelião, né, ele tem esta chamada fé pública, para que então ali expresse a verdade. Claro que esse documento pode ser contestado, não há dúvida, né, mas a princípio lembrem daquilo que vimos há pouco. Um documento assim atestado com quem tem a fé pública, é portador dessa fé, não pode ser, a princípio, contestado sem uma farta prova, uma robusta prova sobre esta situação, né? Então, nós temos aqui os dados representados por imagem ou por áudio também se podem transformar numa ata notarial. E por isso que eu digo, na verdade a ata notarial não é a prova em si, ela é a demonstração de uma prova, né? A conversa num gravador, que também pode ser através desse arquivo gravado, né? Um arquivo eletrônico, enfim, levado. A prova é a conversa, né, gravada, né? E a ata notarial é a expressão dessa conversa, ela vai expressar essa situação assim como uma atividade. Bem, então são essas aqui que nós vamos encontrar como provas em referência, pelo menos assim, na teoria geral da prova. Nós temos ainda, vejam que nós temos o depoimento pessoal. Depoimento pessoal, portanto, é a parte que pessoalmente depõe em juízo, né? Quando ou o juiz determina ou a outra parte pede o seu depoimento. Importante já deixarmos de cara destacado que a parte não pode ela pedir o seu próprio depoimento, não dá. Ou ela pede o depoimento da outra parte, ou o juiz pede, né, o depoimento das duas partes, enfim. Mas não posso fazer um auto-pedido para depor em juízo. Salvo quando a situação é muito excepcional, salvo isto, né, e mesmo assim o juiz deverá deferir que esta pessoa deponha em juízo. Nos casos quando tem grande complexidade, claro que é bom o juiz ver o depoimento, ouvir o depoimento da pessoa, até para ver o seu comportamento, né? Se ela está nervosa, se ela está suando, enfim, vai ter um perfil ali que vai poder melhor analisar até mesmo eventual inverdade cometida na sua frente. O juiz vai ter então essa possibilidade de alcance, né? Bem melhor. Mas vejam que o artigo 385 diz assim: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, não o próprio, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício. Então, como eu digo, ou eu vou pedir da outra parte, ou então o juiz mesmo ou vai pedir de uma ou de outro, de ambas, enfim, o juiz vai ter essa liberdade. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confissão, confesso, não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Né? Então é a pena aqui de confissão, né? Respectiva pena de confissão. De novo, presunção da verdade em relação ao que alegou a outra parte. Fui intimado, não compareci ou comparecendo me neguei a depor, então é evidente que vai contra mim direto, né?
Quem cala consente de novo a mesma retórica aquela. É vedado a quem ainda não depôs assistir o interrogatório da outra parte. Então, se o juiz pede das duas partes, o autor, então primeiro vai ser o autor ouvido e depois o réu. No momento em que o autor está sendo ouvido, o réu tem que sair do ambiente. Tá? Depois que o autor já prestou o depoimento, não tem problema que o réu entre e preste o seu depoimento, ficam os dois na mesma sala, não tem problema nenhum, salvo alguma situação de constrangimento que o próprio réu pode pedir, o advogado do réu pode pedir que o autor se retire. Mas se o autor já deu o seu depoimento, não tem problema, porque não vai prejudicar o interrogatório do réu. Né? Um depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção, subseção judiciária, diversa daquela onde tramita o processo, pode ser colhido por meio de videoconferência, isso é bom. Ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que pode ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Então as partes moram lá, enfim, em comarcas distintas, né? Então tem essa dificuldade. Hoje a videoconferência é uma realidade, né? Interessantíssima, sob o ponto de vista de aproximação e principalmente de economia, não apenas de processo, mas de dinheiro também, né? Quando a parte sem motivo justificado deixa de responder ao que lhe foi perguntado ou empregar evasivos, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença que se houve essa recusa de depor. A parte responderá, então agora vamos ao depoimento mesmo. O que é o depoimento? Então a parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. A parte não é obrigada a depor sobre fatos, então, criminosos, né, ou torpes que lhe forem imputados, então essa é outra área lá da área penal, ela pode até produzir prova contra si em qualquer depoimento no civil, vai lá, pega aquele depoimento civil e leva para o crime. Então isso pode também trazer alguma consequência negativa. 2. A cujo respeito por estado ou profissão, guardar sigilo. O advogado, por exemplo, né, tem o dever de sigilo absoluto do que diga o seu cliente, então se eu for chamado, eu sou parte, né, e ao mesmo tempo sou meu advogado, eu posso advogar para mim mesmo, sabe-se disso, então a cujo respeito por estado ou profissão devo guardar sigilo. Acerca dos quais não possa responder sem desonra própria, do seu cônjuge, de seu companheiro ou de parente em grau sucessivo, que coloquem em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3º. Essa disposição não se aplica a ações de Estado e de família. Né? O que é ação de Estado? É a ação de Estado da pessoa, questão de gênero, questão de sexo, né? Ação de mudança de sexo hoje, né? Então, é uma ação de Estado. Eu tenho hoje uma ação com troca de meu nome, por exemplo, eu não gosto, é uma ação de Estado, é uma ação de direito personalíssimo. Essa ação, se tiver assim, e também nas ações de família, essas reservas, vamos dizer, essas reservas aqui não são aplicadas. Tá bem? Por hoje, então, gente, terminamos o nosso encontro. Já disponibilizei material da teoria geral da prova hoje, já como um apanhado de tudo que nós já vimos, e também a partir da semana agora, ao longo da semana, eu disponibilizarei a vocês a matéria sobre o que se viu hoje sobre o ônus da prova e já alguma coisa sobre estas provas aqui que estamos então começando a enxergar, né, apenas assim como uma referência para as próximas aulas, tá bem? Fiquem com Deus, continuem se cuidando e a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado a todos.